na descrição pública, na descrição privada, na descrição íntima, na descrição da minha estrutura de consciência, na decisão das minhas pulsões inconscientes que vão sendo educadas dentro de mim todos os dias. E eu me alegro com esse vento forte, que me lembra sempre o vento impetuoso, soprando sobre aqueles que aguardavam a chegada do Espírito Santo. E me alegra o coração, a natureza é coadjuvante de todas as expressões da memória mais candente e servem de metáfora de dia e de noite para essa alegria reavivada do amor e do reino de Deus no meu coração, o que eu espero que você aprenda a desenvolver como alegria para a sua própria vida, deixando que tudo na criação seja emulador da sua fé, da sua alegria, da sua disposição e da sua vida com Deus. Eu vou fazer silêncio para você ouvir, ó. E a chuva está chegando linda, forte, maravilhosa, muito linda. Obrigado, Senhor. Olha só, é que você não pode sentir daí o cheiro desse jardim molhado, dessas plantas gostosas, dessa água maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo bem que a tua fidelidade traz a essa terra seca, carente, necessitada da continuidade da tua fidelidade, apesar do nosso maltrato, do nosso descuido, da nossa capacidade destrutivo planetária, que é o que hoje nos vem como paga do salário da nossa própria manifestação de abandono e de descuido do que tu nos deste para tratar com todo o amor, que é a tua criação, e que tem sido vilipendiada pela diabrura, pela sociopatia criacional que se estabeleceu em nós de homens ao todo da criação. Por favor, salva-nos disso. Então, prosseguindo, cuidado com as expressões das espiritualidades plásticas. Ontem a gente falou do dinheiro, quanto a dar, quanto a receber, quanto a lidar com ele. Hoje eu quero falar sobre outra dimensão dessas 3 dimensões que Jesus ajunta de maneira próxima e que tinham muito a ver com as práticas em relação às quais os religiosos se jactavam. Ele pega os temas das principais jactâncias religiosas dos dias dele e coloca como temas para os discípulos, para as multidões e para quem quer que queira aprender com ele, andar com ele, viver com ele, praticá-lo na vida, prová-lo, experimentá-lo e reproduzi-lo, espelhá-lo como imagem real de Deus no tempo presente cada vez mais. E a segunda temática, portanto, que era objeto das jactâncias, das arrogâncias, das flâmulas de soberba da religião, dos religiosos, na sua loucura de supremacia sobre os demais seres humanos, ele introduz um dos temas mais usados na deturpação da nossa espiritualidade, que é a oração. A oração é uma das realidades espirituais mais lindas, porque imagina só, a ideia é de que qualquer um pode falar com Deus. Qualquer um, em qualquer lugar. O templo sou eu. O santuário sou eu. Eu sou o lugar da habitação de Deus. Como Deus mesmo disse,
Os céus dos céus não me podem conter. Eu, porém, habito com o quebrantado e com o contrito de coração. É isso que está dito. Eu habito, porém, com o contrito e o quebrantado de coração. É só aqui que cabe. Porque só aqui eu tenho a eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. O universo espaço-temporal não é eterno. Ele teve começo e terá fim. Diferentemente do que Einstein queria que fosse. Hoje se sabe que não é. Mas eu, todavia, carrego a eternidade que foi posta dentro de mim. Eu sou um ente eterno que habito o infinito espaço temporal que, todavia, não é eterno. Mas eu sou. Eu sou mortal, porém sou eterno. E é por causa dessa eternidade que me habita, desse potencial eterno, que pela fé, que é o lhame, que é o vínculo, que é a única realidade capaz de assambarcar o possível, o impossível, o finito, o infinito, o lógico, o ponderável, o absurdo e o incompreensível, que é a fé. Por isso a fé instrumentaliza a possibilidade de que o finito se relacione com o eterno, que o temporal se relacione com o atemporal, que o completamente diminuto se relacione com o que é imponderavelmente indisponível para qualquer que seja a perspectiva de equação concentrável do significado de Deus para mim. Aí vem essa maravilhosa certeza de que essa realidade que está para além da explicação, mas que cada dia se apresenta mais, até cientificamente falando, como inegável e inquestionável, que é a realidade palpável da oração. Hospitais em alas separadas por pessoas que oram e pessoas que não oram, mostram que a ala dos que oram e dos que recebem oração recebe mais de 50% de possibilidade de alta e de cura do que as alas onde não existe oração, ninguém orando por ninguém, ninguém orando por si mesmo e ninguém orando a Deus. Isso já é até estatístico. Já é estatístico o fato de que quem ora de maneira equilibrada, não histriônica, não histérica, mas com o coração acalmado diante de Deus, somatiza saúde em seu próprio favor. Eu, por exemplo, tenho absoluta convicção de que se de um lado os excessos da minha juventude quase me mataram jovenzinho, por outro lado, os excessos do meu ministério quase não deixaram que eu chegasse aos 45 anos de idade. Eu quase morri de tanto desgaste físico, orgânico, psíquico, do meu ser como um todo, pela doação, pela falta de sono, pela entrega, pela não dieta de nada, pela ingestão de qualquer coisa durante tantos anos, pelo desgaste absoluto ao qual eu me submeti, quase que orgulhosamente, dizendo que eu estava me gastando para Deus. Hoje eu sei a idiotice de algumas dessas coisas. Velho, eu fui aprendendo a insensatez de algumas dessas coisas. Mas, por outro lado, eu sei também que foi justamente a sinceridade da manifestação dessa espiritualidade que, paradoxalmente, me mantém vivo até o dia de hoje. Se eu estivesse aqui sem o poder dessa força, ou sem, como diz Paulo, sem a força do seu poder, sem a força e o fator dessa ressurreição em mim, eu já teria ido há muito tempo. Meu próprio corpo não teria aguentado. Meu coração já teria parado. As ramificações novas que têm me mantido vivo, porque eu tenho coronárias entupidas, artérias entupidas para todos os lados, nem estente
Eles encontram lugar para colocar em mim, porque não tem lugar nem para pôr estente. Quando alguém diz assim, não, puseram 10 estentes dele, foi um bom sinal. O cara tinha lugar para colocar estente, para abrir artérias, veias, abrir passagens de sangue. Eu não tenho. Está tudo entupido. Tem lugares onde elas estão completamente vedadas. Onde o meu cardiologista, que é um dos melhores do país, diz, olha, você só pode ficar com 2 estentes porque o teu coração não tem lugar para pôr mais nenhum. Se eu tentar enfiar um outro estente dentro de ti, eu vou arrebentar, vai ser pior a emenda que o soneto. Eu vou colocá-lo, ele não vai abrir a artéria e vai virar dentro, e o entupimento é absoluto, já está em 97%, ainda passa só um filete de água. Agora, tem um monte de garapézinho, de ribeirinhos sendo formados na periferia todos os dias. E é isso que ele diz, é assombroso. Como você sai pior e volta melhor, e volta melhor, e volta melhor. Uma hora eu vou partir. Mas eu estou aqui, meu Deus, em hora extra, sem prazo de validade para terminar, porque todo dia eu me sinto fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eu sei o significado que essa comunhão de oração sincera, verdadeira, confiante, calma, em fé, em descanso, geraram e geram e produzem dentro de mim. E aí a gente chega aqui nesse verso 5 do capítulo 6, onde Jesus diz o seguinte, e quando orardes, e ele diz, quando orardes, não é de vez em quando vocês decidirem fazer uma oração, outra aqui, outra ali, em algum tempo, em algum ritual, não. Vem Paulo posteriormente e diz, orai sem cessar. O Jesus deixa isso bem claro. Como ele anda em oração, cada passo dele é oração. Ele ora enquanto sorri, enquanto gargalha, enquanto chora, enquanto fala, enquanto ouve. Ele é a oração ambulante. Ele é uma oração encarnada. Ele é uma intercessão presente e ininterrupta. E é o que Paulo quer dizer, seja uma oração, orem sem cessar. Orem no Espírito, como Paulo também diz, orando em todo o tempo no Espírito. O que é isso? Se não aprender a desenvolver e a exercitar a mente para fazer do nosso processo mental um processo de oração. Quando eu entendi isso há muitas décadas atrás, porque antes disso eu pensava que orar sem cessar era tudo que eu fazia, eu estava orando. Até que chegou uma hora que a luz acendeu e eu disse, não, que idiotice é essa? Isso tem que ser natural como tudo mais, como respirar, como ver, entender, enxergar. Tem que ser para mim o orar. E a única maneira é se o meu processo mental se transformar em algo que viaja por dentro do significado da oração. Aí o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, tudo que eu penso, e eu tenho que estar mais distraído do que uma pedra, para eu ficar 1 minuto pensando sem fazer algum pensamento meu entrar no santuário das orações. Porque depois de muitos anos, de 45 anos de treino, de exercício, de prática, de vivência, até os pensamentos mais terríveis, nos momentos mais difíceis, que foram aqueles dos anos 90, onde eu tive os pensamentos mais ruins da minha vida, eu não tive medo de levá-los para debaixo da luz de Deus e dizer, é assim que eu estou me sentindo, é com esse tesão que eu estou vivendo, é com essa angústia de desejo, ou é com essa insatisfação em relação a tudo que me cerca que eu me apresento diante de ti, mas era diante dele, é diante dele, nunca não foi diante dele, sempre foi com ele, por ele, para ele, mesmo que fosse contra mim.
fazendo tudo passar por dentro dessa recâmara da oração. É só assim que a gente ora sem cessar. Ontem, por exemplo, eu estava vendo algumas coisas nas redes sociais, aí vi algumas pessoas que eu conheço demais e falando algumas coisas que me entristeceram. Eu falei, meu Deus, esse querido aqui já sabia melhor, ele já tinha aprendido mais do que isso. Como é que o cara não se mantém naquilo que já alcançou? Como é que retroage? E aí quando eu vi, eu estava começando a ficar chateado. Começando a desenvolver uma zanga dentro de mim, porque quanto mais você quer bem aquela pessoa, mais triste você fica quando vê essas retroações. Ou quando você vê que o cara estabeleceu um teto para ele próprio e para os outros. E o teto é sempre atrofia. Porque a gente é chamado para viver com Deus sem telhado. A Nova Jerusalém não tem teto. É aberta para os céus. E em todas as direções. E aí, na mesma hora, eu fiz o meu dissabor. Falar de si mesmo na presença de Deus, com verdade. Mas na medida em que eu fui falando na presença de Deus, a tristeza que estava me ocorrendo, pelo dissabor que aquelas percepções sobre amigos estavam me causando, a oração foi limpando todas as emoções, sentimentos, percepções, foi me enchendo de graça, de misericórdia, de paciência, de tolerância, dizendo, ele não é você, você não é ele, viva a sua vida, agradeça a Deus por você ter sido constituído do jeito que você foi, mas você não é padrão para a constituição de ninguém. Quem quiser aprender com a constituição da natureza rija, da sua própria essência, aprenda, desenvolva, é um caminho aberto para todo mundo que queira, mas aprenda comigo. Eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim. Nem todos estão aptos. Nem todos estão aptos. Nem todos estão aptos para fazerem essa decisão por amor ao reino de Deus. Nem todos estão. Então, seja generoso todo dia, para que você não viaje por nenhum caminho de sutileza empedrante, empedradora no seu coração. Ou que desenvolva qualquer sutileza de arrogância piedosa dentro de você, ou de juízo temerário dentro de você. É fazer os pensamentos se transformarem em oração, o que mais purifica a mente, a interpretação, a cognição, o olhar, a decisão, a postura, a garantia de que o nosso ser vai se desenvolver intacto pela misericórdia de Deus, se renovando em quebrantamento consciente todo dia. Você está me entendendo? Está me entendendo? Eu estou falando isso para você entender e viver e experimentar essa graça dentro de você. E quando orardes, não sereis, a palavra sereis é fundamental, porque diz que dependendo de como você ora, você se torna uma coisa ou se torna outra. O que Jesus também está ensinando é sobre a ambivalência da oração. A ambivalência da oração. A oração pode me tornar uma coisa ou pode me tornar outra. Você veja os dois exemplos polares de oração que Jesus apresenta no Evangelho de Lucas, quando propositalmente ele pega dois polos extremos da sociedade judaica e os coloca plantados no templo em oração. Um fariseu que não só orava, mas jejuava e vivia pálido com aquela maquiagem de jejuns, de falsa piedade, de demonstração, de cara brejeira, o tempo todo, de um lado, e de outro lado um publicano, que vivia culpado,
acusado, sob demérito, sob juízo, sob marginalização, sob intolerância, porque servia aos romanos, às forças de ocupação, de dominação do déspota romano em Israel, e todos odiavam, sem falar que a maioria deles, quase que na totalidade, metiam a mão no dinheiro e no ágio. E aí sobem os dois ao templo. Um, o fariseu, humanamente falando, nas exterioridades das legislações de Moisés e das tradições rabínicas e sacerdotais, mas muito mais das rabínicas, da seita dos fariseus, eram irrepreensíveis na aparência, eram sepulcros caiados, eram casas pintadas todo ano, eram tratadas do lado de fora de maneira impecável, embora por dentro fossem tumbas putrefatas, de corpos defuntos, insuportáveis no interior. E esses dois vão ao templo orar, Jesus diz. E olha como você vai para o mesmo lugar para orar. E olha o que a oração pode fazer de mal ou de bom em favor daquele que ora. E aí preste atenção, por favor. Você que fica aqui e dizendo, mas eu acho que eu fui enfraquecendo na fé porque eu parei de orar. Não, você de fato nunca orou. Você fazia oração, mas você não orou. O cara que faz oração não ora. São aquelas mesmas pessoas que dizem, eu só não oro mais porque eu não aprendi a orar. Eu digo, o que é isso? Eu não conheço esse lugar, nem esse estado, nem essa possibilidade de não saber orar. Porque oração é a sinceridade do coração, não importa a articulação, nem se há verbalização, se há oralidade, se existe qualquer tipo de expressão cognitiva para compreensão exterior, não importa, importa a oração é. De modo que a oração pré-existe no coração como expressão da sinceridade do ser, que quer ser verdadeiro apesar da sua própria relatividade e ambiguidade. Já que ele não é verdadeiro quanto à prática da verdade, pelo menos ele é verdadeiro quanto à demonstração diante de Deus da sua sinceridade não camuflada, não mascarada. Aí vão esses dois caras orarem. E aí Jesus ensina na prática o que ele disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Porque se a gente orar como os hipócritas, a gente vira hipócrita. E se a gente orar como um performer, a gente vira um performático. Se a gente orar porque aprendeu a dizer, amantíssimo Deus e Pai, quando eu me converti, eu ouvia na igreja presbiteriana aquela reza, aquela introdução sempre, amantíssimo Deus, nosso Pai, aí tem aquela introdução com o currículo vitae de Deus que não acabava nunca mais. E eu me cansava, já não conseguia nem prestar atenção no que os caras estavam falando, porque eu não tinha alma. Ou nas igrejas pentecostais eu ia e já sabia tudo que iam orar, já sabia as entonações, sabia todos os estereótipos. E era tudo que eu não queria para mim. Por outro lado, eu adorava. Quando eu encontrava um hippie que eu estava evangelizando, malucão, doente, dodói de tanto chá de cogumelo, de tanta maluquice, de tanto ácido, mas o cara ia entendendo, e daqui a pouco ele falava, até no palavrão, olhava para os céus e, pai, que pariu, Deus, meu Senhor, e aos prantos. Eu estou aqui, eu digo, essa é a oração que o Senhor está aplaudindo. E os anjos também.